Rafael Albuquerque, eu sou um dos administradores do grupo do Facebook e do blog Yu-Gi-Oh! Duel Brasil. E hoje é um dia muito especial, não só porque é o primeiro vídeo de vários que a gente pretende trazer para auxiliar o cenário competitivo de Yu-Gi-Oh! No Brasil, mas também porque temos um convidado ilustre, que é o Paulo Gonçalves, mais conhecido como PRJ, que foi top 8 no Continental Sul-Americano desse ano, 2015, e vai ter uma conversa comigo, além de responder algumas perguntas que a galera perguntou pelo blog, pelo grupo do Facebook e também pelo Facebook dele. Então, e aí, Paulo? Tudo bem, cara? Tudo bem, e aí? Tô feliz de estar participando aí, sempre legal. Bom, cara, começa aí se apresentando, eu já meio que te apresentei, mas só pra dar a galera que não sabe, que é muito difícil quem não sabe quem é, né, mas... Sempre tem. Eu sou o Paulo, né, conhecido como PRJ, eu faço vídeos pro YouTube, geralmente não, sempre falando mais voltado pro Yu-Gi-Oh! Competitivo, que é a coisa que eu mais gosto a área do Yu-Gi-Oh! Que eu mais gosto de abordar e de falar sobre. Eu também tenho uma página no Facebook, que é a PRJ Yu-Gi-Oh! Antigamente eu tinha um blog, mas eu parei. Eu comecei pelo blog, mas agora eu tenho a página e o canal. E também tem a página do nosso time lá, que é a PRJ Yu-Gi-Oh! PRJ Yu-Gi-Oh! Team. Pô, legal, cara. Eu acho muito legal a gente começar aqui falando como esse canal vai ser só pro competitivo. Então eu acho muito legal explicar pra galera, assim, o que é o metagame, mas não aquela coisa que o que é o metagame, é o cenário competitivo com os torneios e etc, mas assim, a teoria por trás do metagame, que eu acho legal, a galera, que tem muita gente que não sabe, né? Então, Paulo. Assim, o metagame eu vejo mais como o ambiente que está sendo usado. O metagame, existe muito ele ganhou uma carga pejorativa ao longo dos anos. Acho que não só no Yu-Gi-Oh!, em qualquer coisa. Sempre você vê em vários jogos competitivos de qualquer coisa, né? Não só card game, que geralmente as pessoas tendem a não gostar do metagame pela falta, entre aspas, de originalidade que isso tem. Isso é uma coisa completamente inevitável. Não tem como uma coisa ser competitiva e não existir tendências onde uma coisa vai se sobressair em relação à outra. É sempre um comparativo de uma coisa com outra. Um exemplo, por exemplo. Mas se, por exemplo, agora, pegassem e banissem todos os decks que são denominados os decks meta de hoje em dia, tipo Necros, Beat, Satella, Shadow, por exemplo, banisse todos. Não pudessem usar nenhuma carta deles. Outros decks iriam ser usados. E aí as pessoas ficariam muito contentes por um tempo. Você ia poder testar um monte de coisa. Depois de um tempo, outros decks meta surgiriam. E esses outros decks seriam os novos decks meta. E teriam, sei lá, 4, 5 decks também de novo dominando. Exatamente. É uma coisa inevitável. É onde o melhor vai prevalecer e não tem como tentar sair do melhor, porque é o melhor. Não tem muito o que fazer, né? A questão do metagame não é você... É que muita gente acha que o metagame é todo mundo jogando com o mesmo deck, que é só porque todo mundo tá jogando com o mesmo deck, é que todo mundo joga igual. E aí que as pessoas cometem um erro, né? Porque o legal do metagame é todo mundo usar o mesmo deck e mesmo assim alguém conseguir sobressair com aquilo. Aí por que ela sobressaiu com aquilo? Hoje em dia é mais improvável ter um deck só. Já aconteceu no passado de terem formatos que eram... Não há tanto tempo atrás, né? Dragon Ruler foi assim, por exemplo. Que eram decks extremamente dominantes em relação ao resto. E mesmo assim, dentro do Dragon Ruler, existiam nuances no Dragon Ruler em relação ao outro, né? Porque você jogaria muito a Mirror Match nesse sentido, que existia um gap, um espaço para você poder... Existia inovação ali. Você pegar um Dragon Ruler, exemplo, né, que eu tô dando aqui, que é uma coisa mais recente. Pegar um Dragon Ruler do início do formato e do fim do formato são coisas completamente diferentes. Porque houve uma mudança e geralmente essas mudanças são relativas por exemplo, o cara tenta mexer no deck dele em relação ao que tá acontecendo no formato naquele momento. E aí isso muda. E a partir do momento que isso muda, existe uma necessidade de resposta para esse novo meta, que mudou a partir de agora. Bota uma carta, aí o cara tem que botar uma carta contra carta, aí o cara tem que botar uma carta contra carta, e vai indo, sabe? Exato. Você falou disso no seu último vídeo, inclusive, foi muito sentido, né? Que você tava comentando que no formato Dragon Ruler o pessoal começou a usar a Floodgate, que era a Vanadis, no caso. Aí a galera começava a usar Typhon. Daí a galera via que os outros estavam usando Typhon e tirava a Floodgate. Pra deixar o Schmidt como morto. Porque o Vanity era a única trap que o deck tinha. Exatamente. Então, é uma coisa muito mais complexa do que... existem tais decks, você tem que usar tais decks e é isso que faz o meta, sabe? Muito mais. E é isso que é o legal. E outra coisa, você falou também no seu último vídeo que as pessoas têm que analisar o meta
da sua localização, de onde você joga, que o meta do Rio de Janeiro não é igual do de São Paulo, que o meta de São Paulo não é igual ao dos Estados Unidos e etc. Como você acha que é a melhor maneira de você parar, olhar, sentar e falar, pô, esse é o meta de onde eu jogo, então a gente vai trabalhar em cima disso? Assim, nesses exemplos que você deu, é até mais fácil, porque, vamos supor, o meta aqui do Rio não é tão grande assim, né? Não tem tanta gente que joga. Então você consegue, com uma certa eficiência, assim, acertar mais ou menos o que cada um vai usar, sabe? E, sei lá, o torneio vai ter um torneio grande no Rio, vai ter, sei lá, 60, 70 pessoas, tirando o regional, que dá umas 100, mas normalmente um torneio maior dá 50, 60 pessoas. E aí você consegue saber mais ou menos o que a maioria das pessoas vão usar. Na verdade, você não sabe todo mundo, é 60 pessoas, óbvio. Mas você consegue sei lá, que você conhece os jogadores competitivos de cada área. Então você consegue mais ou menos saber até que o range de opções que cada jogador tem. E aí você consegue meio que mensurar o que cada um vai usar, você consegue traçar um perfil de como vai ser o torneio. E aí existem decks que têm coisas similares, por exemplo. Existem cartas que... E coisas que são completamente opostas. Por exemplo, cartas que são boas contra Cliporf são horríveis contra Necroz, normalmente. Pela própria forma que o deck joga. Um joga sem treco normalmente, né? Exatamente. E aí se um formato tiver muito Necroz e Shadow e IBA, sei lá, por exemplo, e tiver pouco Cliporf, você consegue abrir mão de colocar coisa numa ideia contra Cliporf, por exemplo. É esse tipo de coisa que você tem que tentar ver, e não é a mesma coisa que acontece em outros lugares. É basicamente, cara, não tem um segredo, você tem que estudar a sua área. Quanto maior e mais longe fica daquilo, por exemplo, um exemplo que eu tive agora eu falo muito exemplo, né? Eu joguei Continental e é muito mais difícil eu conseguir mensurar o que vai ser usado lá, porque eu não tenho contato direto com as pessoas e a informação, infelizmente, hoje em dia no Yu-Gi-Oh! É muito escassa. Se eu tentar descobrir o que o pessoal joga na Colômbia, é quase impossível, sabe? Mas você consegue ter alguns achismos, entre aspas, com uma certa certeza, sei lá. Mas aí você, particularmente, o que você faz? Você pensa assim, você pega os jogadores que você conhece e separa um por um e fala, pô, eu acho que ele vai jogar tal coisa. Assim, os jogadores mais relevantes, né, óbvio. Não que os outros sejam irrelevantes, mas, assim, tem gente que normalmente se sobressai, é normal. Você tem que trabalhar com o que você tem, né? Aí você pensa, eu vou dar um exemplo aqui, porque vem na minha cabeça, o Kenji, né? O Kenji tá jogando de Necroz. Você pensa exatamente, tipo, você conta a pessoa Kenji ou você pega mais por cima, assim? Depende do tamanho do torneio. Por exemplo, no Continental, o Kenji tava lá, por exemplo. É até bom, porque o Kenji também tava no E-Grind agora, no torneio que teve nesse último fim de semana, e o Kenji tava no torneio. Quando eu fui pensar no metagame no torneio, que era um torneio pequeno, 18 pessoas, então eu conseguia fazer um por um, sabe? E eu botei o Kenji de Necroz, e ele tava de Necroz. Ele provavelmente me botou em BA, ele também acertou, sabe? É porque é muito difícil você pegar e alterar também o negócio totalmente. Assim. Né? E depende da escala. Um torneio menor, como foi o da E-Grind, você consegue olhar mais ou menos um pra um, porque é rápido fazer isso. E você consegue, beleza, vai ter mais ou menos isso. E depois eu até vi lá o breakdown no torneio e tava bem perto do que eu tinha imaginado. Mas para um torneio maior, como o Continental, é muito mais difícil. Assim, se você pretende tentar ganhar o torneio, que normalmente é o que eu tento fazer, né? O que eu quero dizer quando eu tento, entre aspas, eu tento ganhar o torneio, quando eu digo isso, é que tem muita gente que, por exemplo, topa e fica satisfeita. O que é justo, às vezes, porque o cara, ele nunca conseguiu chegar muito ali na frente, e aí o objetivo nesse torneio dele, eu quero topar o Continental. Se topar o Continental, eu tô felizaço, sabe? E o que é justo, eu não tô falando que, é pensar pequeno nem nada. Você tem que fazer metas alcançáveis pra você. Mas eu já fiz isso algumas vezes, então a minha meta era ganhar o torneio. E na minha cabeça, esse caminho de ganhar o torneio passaria provavelmente por uma gama de pessoas. Eu teria que ganhar, por exemplo, eu perdi pro Andrés Torres, que provavelmente é o cara que mais topou as coisas aqui na América Latina. Eu perdi pra ele. Eu sabia que ele ia de BA antes do torneio. Entendeu? Eu sabia que eu ia jogar com ele no top 8, porque eu já tinha visto ele jogando ali na mesa do lado. Mas assim, se eu pegasse ele, sei lá, na segunda rodada, eu meio que saberia que ele tava de BA, entendeu? Eu fui nos jogadores mais conhecidos, assim, e dei uma pesquisada. E geralmente os jogadores mais conhecidos, dos seus respectivos lugares, nesse caso, dos seus respectivos países, como eles têm uma maior relevância no seu cenário, os resultados dele, as coisas que eles fazem, são mais abertas ao público. Divulgadas, né? A mesma coisa acontece comigo, às vezes. Às vezes é fácil saber do que eu vou usar, entendeu? Isso pode me atrapalhar às vezes? Talvez, sabe? Mas não a ponto de, sei lá, atrapalhar demais
no resultado final de alguma coisa. Aquele vídeo do Necroz que eu fiz foi depois do DeoShop. Ele foi bem polêmico, assim. Eu peguei e falei que o Necroz, naquele momento, pra mim, não era a melhor opção. Existe uma grande diferença entre o melhor deck e a melhor escolha pra um torneio. O Necroz, no vácuo, assim, no vazio, comparando um com o outro, o Necroz é melhor que o BA. Só que existe... O jogo não é no vácuo, sabe? Tipo, existem milhões de outros fatores. E naquele torneio lá... Cada torneio às vezes tem um motivo diferente. Mas, por exemplo, naquele torneio lá do DeoShop, e o Necroz estava todo completo, né? Com preparation e tudo. O Digimon ele tava muito presente. Era tipo... o fator preponderante nos Necroz. Os caras jogavam pra fazer o coisa. E também aquele formato podia 3 Vanity. Sim, eles usavam o Genlock como a win condition deles, né? Quando nunca foi pra ser isso. Exatamente. E aí tinha 3 Vanity naquele formato. E eu sabia que em São Paulo tinha muito Clip-Off e Yosenju. Devido a eu ter olhado, né, os torneios que estavam rolando aí. E eu sabia que ia ter muito isso. Então... eu nunca... E aí, qual o paradoxo? Eu não podia usar místico de main deck, porque eu podia pegar Mirror de Necroz e simplesmente perder todos os jogos. Eu vou botar 3 místicos... Aí era por exemplo, isso é um problema, tá ligado? Eu não posso botar místico de main deck porque eu posso pegar a porra da Mirror Match. E se eu pegar um deck, por exemplo, como o Yosenju na época, que era um deck que tava bem alta. Hoje em dia nem tanto, mas na época tava muito em alta, com 3 Vanity. Porque você dava Vanity, você sendo o jogador de Yosenju, você dava um Vanity e seus bichos voltavam pra mão. E aí o cara não tinha como dar hijack Dark Hole. Só místico mesmo, do jeito. Era complicadíssimo, entendeu? Você podia perder um deck teoricamente pior, que era o Yosenju, simplesmente por nada. Não é culpa sua, não é culpa de ninguém. E isso é uma coisa que me incomodava bastante. Nesse caso, por isso que eu tô falando desse. Outra coisa, cara, uma coisa que eu sempre tive... Isso aqui agora é uma pergunta minha aqui. Tá. Você, seu time, como que vocês costumam treinar? É óbvio que vocês jogam entre si, mas assim... às vezes eu converso com a galera que eu jogo e tal, e a gente sempre fica naquela. O que é melhor pra gente? A gente parar um sábado, né? Que no caso é o dia que a gente tem livre. Pra jogar entre si. Aí a gente fica jogando, às vezes, muito entre si e ver o que presta, ou ficar jogando semanal, de loja, essas coisas. O que você acha que é mais... Assim, você pode intercalar, assim, mas qual que você acha que é mais vantajoso? Assim, o que eu faço isso há muito tempo, né? Então, eu já fiz de tudo. Teve uma época da minha vida, há muito tempo atrás, quando eu era bem mais novo e tinha um outro time lá, há muitos anos, o Shadows, e a gente jogava muito entre si. A gente basicamente... porque na época também não tinha DN, não existia, né? Então a gente jogava muito entre si. Era basicamente só o que... Era a única fonte de treinamento era isso e jogar torneio. Porque não tinha, como eu disse, não tinha DN. Hoje em dia, a gente, por incrível que pareça, a gente quase não joga entre si. Eu acho que tudo é importante. Eu acho que as duas coisas são importantes. Se der tempo, porque o tempo é um fator, tipo, um dos principais fatores. Às vezes eu acho que eu jogo o dia inteiro, eu não jogo o dia inteiro, sabe? Você tem que saber treinar, você tem que saber analisar as coisas. A teoria eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você tem uma teoria forte, mas isso não tem como. Eu não tenho como. Eu faço vídeos tentando passar alguma coisa, mas o meu vídeo nunca vai ser o suficiente. Porque se fosse, era fácil reproduzir o conteúdo e passar pra alguma pessoa, mas não é. Sim, aí entra naquilo que eu falei, as pessoas esperam tudo de mão beijada, elas acham que elas vão chegar aqui no seu canal, nesse canal agora, e vou aprender a ser competitivo, vou ganhar torneio. E não é assim, né? O máximo que você vai ganhar é um norte, assim. Mas o que a gente quer aqui é ajudar as pessoas a pensar competitivamente e não a ganhar o competitivo, né? Eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Até porque não tem como. O Yu-Gi-Oh! É um jogo muito complexo pra você pegar e, tipo, postar uma decklist e o cara pegar e ganhar um torneio. Pode acontecer? Pode. É bem provável. Entendeu? E aí, ultimamente, eu tenho um probleminha de, tipo, de ficar jogando só entre time, por exemplo, porque eu acho que você acaba pegando vícios. Primeiro que o cara tá jogando... Primeiro que você nunca vai ter tempo de jogar contra uma gama enorme de coisas. Não necessariamente quando você estiver jogando contra as pessoas do lado do seu time, você vai ter todos os decks que você precisa meio que jogar contra, e todas as variações e todos os jeitos de jogar. São milhões de pequenas coisas que variam, que podem mudar entre fazer a jogada X ou a Y, sabe? Eu gosto muito do DN. Apesar das pessoas não gostarem, eu acho o DN, tipo, uma das melhores ferramentas. Se você chegar lá entre os primeiros do DN, pegar, sei lá,
entre os 100 primeiros do DN, você só pega gente boa mesmo. Os primeiros colocados do DN são muito bons. As pessoas acham que o DN é um negócio meio... só tem idiota, sei lá. Se você pegar... primeiro que é difícil você chegar lá. Então, por si só, já é assim. E tem que ter paciência também, porque quando você pega lá no início, é um saco, eu sei. Eu tô nesse início porque eu consegui ser banido com todas as minhas contas, não faço ideia como. E aí eu consegui criar outra lá e eu tô nesse início, cara. É triste. É que você tem que... por exemplo, no meu caso, quando eu vou jogar no DN, eu tenho que... É difícil você parar as coisas, mas assim, você não tem que ligar muito pro seu ranking, sabe? Você tem que botar aquilo aqui. Estou treinando. Foda-se se eu ganhar ou perder. Meu objetivo aqui é melhorar. Então, se você pegar um cara e o cara começa a te irritar, você quita, dane-se. Você sai, dá a vitória pro cara, toma esses pontos. Tudo bem, eu não preciso deles. E você joga com outra pessoa, até você pegar alguém que preste. E eventualmente você vai ganhar mais do que perder, ainda mais se você estiver jogando competitivo. Normalmente lá no início, você vai pegar uns decks nada a ver, e aí você vai acabar ganhando. Até você começar a pegar decks relevantes, aí sim. E quando você começa a pegar gente, assim, mais competitiva, é bem provável que você pegue pessoas que não têm problema. E aí os jogos são legais, sabe? E eu gosto de lá porque você pega vários estilos de pessoas, níveis de pessoas, decks diferentes, tudo isso, e isso é igual um torneio. O torneio é assim, você pega pessoas de níveis diferentes, que pensam diferente. Quando você fica jogando só entre o seu time o tempo inteiro, não que eu não ache importante, mas que eu acho que fazer só isso é ruim. Mas quando você fica fazendo só, tipo, você tem 2 amigos, aí você fica jogando só com esses 2 amigos, tipo, eternamente, o sábado inteiro jogando, você não acrescenta tanta coisa assim. Porque você fica jogando contra o mesmo cara, com os mesmos decks, com a mesma jogada. Aí, tipo, o cara sabe que você não tem tal carta, e aí ele não joga em volta de uma carta que ele não tem certeza se você não tem. Então isso faz diferença. Uhum. Você também, por exemplo, o cara não usa torrente, então você vai baixa um monte de monstros pra você jogar no torneio. Aí você tá jogando contra o BA, você não sabe se o cara usa torrente ou não, tá ligado? Você vai fazer o quê? Você vai jogar que nem você jogou no seu treino contra o BA que não usava torrente? É diferente, sabe? E tipo, é diferente a ponto de ser a jogada certa e você ganhar o jogo, ou ser errado e você perder. Tipo, é muita diferença, a ponto de ser hiper relevante. Eu acho isso. Por isso que eu acredito que as pessoas deveriam dar mais chance pro DN. Os primeiros lugares do DN, outro dia, assim, quando eu jogo no DN, eu não jogo com a minha conta. Eu crio uma conta nada a ver e jogo, sabe? Uhum. Porque senão fica muita gente vendo, eu não consigo treinar em paz. Imagino. Aí eu sempre crio uma conta nova. Aí... antes desse Continental, eu peguei e comecei a treinar anotando resultado, mas eu fazia anotação boba. Eu só anotava qual deck que eu peguei e alguns comentários. Num bloco de notas, assim, uma coisa bem idiota, sabe? Uhum. E, tipo, foi muito bom pra mim. O meu resultado nesse Continental foi muito por causa disso. E eu cheguei a ficar entre os 10 primeiros do DN. Nossa. E eu peguei e eu falei... E aí, quando você chega entre os 10 primeiros do DN, você sempre pega os mesmos caras, porque você tem que pegar pessoas com o mesmo... coisa que você. E eu tava vendo quais eram os caras, né? E você vai ver os caras, é o cara que ganhou o Nacional do... O Apai Engin, que ganhou o Nacional da Alemanha. Aí o outro cara é o cara que ganhou o Nacional da Itália. Aí o outro cara Aí esse cara que ganhou o Nacional da Itália, que é o GR90, lá do DN, ele vai pro Mundial agora, ficou em terceiro no Continental da Itália. Que foda. E aí o outro é o cara que ficou em segundo no Nacional da Bélgica. Cara, você pode ter certeza, os primeiros lugares do DN são caras que vão sempre bem nos seus respectivos lugares. É impressionante. O 902 é um dos caras que joga muito no DN. Ele praticamente não jogava ao vivo, ele só jogava no DN. Depois uma loja lá pegou ele pra patrocinar, entendeu? Lá da Califórnia. Porque o moleque joga muito, ele joga o DN igual um lunático, sabe? E aí ele ficou muito bom, ele é realmente muito bom. E Nossa. Os primeiros lugares dele são realmente pessoas muito boas. Então não tem como pegar e ficar falando que... Eu tô fazendo propaganda hiper DN aqui, né? Mas Tá assim, sendo... é real, sabe? Eu ia até fazer um vídeo tipo Yugo Pro versus DN. Mas eu faço depois de qualquer forma, estando esse assunto. Enfim, eu acho que é uma ótima ferramenta. Por isso sem sombra de dúvidas, eu sei que o DN, assim, pra treinar... É infinitamente melhor. Primeiro que não é automático, então você precisa pensar pra fazer. Não, você aprende a jogar Yu-Gi-Oh! Você não tem escolha. Exatamente. Então... Você precisa, né? O único... Pra mim, o único problema do DN, que talvez nem é um problema do DN em si, mas sim das pessoas que jogam DN, é quando você tá com rate baixo. Então, depois disso, pra mim Sim, sem sombra de dúvidas, é o melhor mesmo. Não, e é o mais próximo que você tem de simular o que é a experiência de jogar um torneio. Você vai pegar uma pessoa que você não conhece e a pessoa não te conhece também. O mais próximo que isso, acho que não tem como, sabe?
E você pega pessoas de vários níveis diferentes. Eu acho que isso é muito importante. Porque um cara que joga... Você, às vezes, por exemplo, eu vou jogar contra Necroz. Mas é diferente quando você joga, por exemplo, quando eu jogo contra o João Pedro de Necroz, quando você joga contra um cara que pegou Necroz há uma semana. Tipo, é muito diferente. Mesmo. Os caras fazem jogadas completamente diferentes. Eu tenho que abordar a partida de outra forma. E eu saber na minha cabeça como que eu jogo contra um cara que joga muito e contra um cara que joga ok, e eu conseguir perceber isso enquanto eu tô jogando contra um cara lá em Lima, tipo, perceber, ok, esse cara joga muito bem, ou esse cara ele joga normal. Eu consigo meio que saber o range de jogadas que o cara pode fazer, e isso muda o que eu posso fazer. É tipo, faz muita diferença mesmo. Justamente por essa gama de conhecimento de ter jogado com muita gente diferente, né? E aí você consegue, a partir de certo ponto, é até meio que, entre aspas, memória muscular, tipo, você consegue perceber pelas jogadas que o cara faz, pelo jeito que o cara se você consegue perceber o quão bom esse cara pode ser. Assim, é difícil, né? Mas assim, o quão bom esse cara pode ser e até que ponto ele sabe abordar aquilo ali. E aí você consegue meio que inferir mais ou menos. É tudo. As coisas no jogo são muito estimativas, sabe? Você tem, eu sempre falo muito sobre range, estimativa, gap, essas coisas, porque é o que você tem, né? Você não tem... você quase não tem certezas no jogo, então... Bom, eles falaram aqui... Fala um pouco sobre você e como se tornou o PRRJ. Muita gente tem uma visão sua de um player já famoso e consolidado dentro do cenário competitivo, mas como que foi no início de tudo? Ou no período de transição não. Transição entre Paulo e o player para o PRRJ, Top Incontinental. Esse título é bonito, né? Deixa eu pensar. Assim, acho que tem duas partes. Tem a parte onde eu não sei exatamente o que a pessoa quer saber. Se é quando eu comecei a jogar e eu comecei a ficar competitivo, ou se é a partir do momento que eu comecei a ficar mais conhecido. Cara, assim, sinceramente eu não entendi também não. Mas... Eu falo das coisas, não tem problema. É assim, é rapidinho. Quer dizer, nunca é rapidinho, mas... Enfim, eu comecei a jogar em 2005. Eu comecei a jogar aqui no Rio e eu tenho essa natureza competitiva desde sempre, em tudo. Então, assim que eu comecei a jogar, eu já comecei a querer ver como que funcionava o competitivo. Só que naquela época não tinha nada, né? Nada de tinha informação. Internet, cara. Tinha internet, mas assim, bizarro. E aí, não tinha nada. Era horrível achar qualquer coisa. E aí eu descobri um torneio aqui no Rio, que é onde eu jogo até hoje, inclusive, na Ponte HQ. Eu falei, meu Deus, tem 80 pessoas jogando aqui. Na época eu tava passando o desenho na Globo. Então eu falei, meu Deus, é isso. Cara, muito irado, como assim? Tem 80 pessoas jogando esse troço aqui, cara, como assim? Isso é a melhor coisa do mundo. Aí, eu tinha 15 anos. E aí eu falei, cara, perfeito isso aqui, eu adoro jogar coisas competitivas. Eu nunca tinha achado um cenário competitivo pra eu poder participar de alguma coisa. E eu comecei a jogar competitivo lá. E eu desde quando comecei a jogar pra eu virar competitivo, foi tipo, muito rápido. Foi, sei lá, eu não tinha carta nenhuma, eu jogava na minha rua e tipo, era bonzão na minha rua, assim. Aí fui jogar a primeira vez num torneiozinho, tomei uma surra. Mas a primeira vez não foi na Ponte não, foi em outro lugar lá, no Leblon. Aí eu joguei, tomei uma surra, falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu perdi pro deck de Atalok. Eu falei, que carta... Não, e podia carta japonesa, era uma doideira. Aí... Eu falei, meu Deus, acabou. Já pôde, cara, de japonês? Eu não sabia disso, não. Cara, tinha uma época que era a mesma coisa, né? Antigamente, não tinha lei, cara. Você podia fazer o que você quisesse. Cara, era bizarro. Era muito bizarro essa época. Eu sempre imaginei... eu não consigo imaginar um formato que podia 3 potes da ganância, por exemplo. Não, acho que nunca pôde. Desde quando eu joguei. Desde quando eu joguei. Eu jogando... Mas um podia. Podia. Bizarro. Assim, podia carta japonesa. Porque nunca não tinha tido nem regional. O primeiro regional do Rio só foi em 2006. Isso foi em 2005. E aí eu fui jogar com o deck lá e tomei uma surra. Aí, cara, eu pensei, ok, eu quero fazer isso também. Eu quero dar uma surra nos outros. Eu tava maluco. Aí eu comecei a arrumar, eu fiz um deck todo em japonês. Porque era mais barato. O Iata era muito caro, só tinha secreto. Eu consegui um Iata comum em japonês. E vendia... eu já tive esse aí. Vendia cartas japonesas nos lugares. Aí eu montei o deck lá em japonês. Aí comecei a ganhar. Aí comecei a jogar o torneio da Ponte HQ. Que também era bizarro. Era ponto corrido os torneios, era uma doideira, cara. Aí eu comecei a jogar. Só que aí, desse eu tomar uma surra até eu montar um deck foi tipo um mês. Porque eu sempre fui muito assim, sabe? O primeiro torneio que eu joguei na Ponte eu fiquei em segundo. Na minha vida. Nossa. Foi assim, eu acho que foi incrível assim pra mim na época. Eu fiquei muito feliz. E aí eu comecei a jogar a partir daí. E teve o baque, que foi quando começou o Guiô organizado, entre aspas, né?
começar a funcionar no Rio, porque teve nacional em 2005, mas não teve regional no Rio. Então o nacional de 2005 foi praticamente só São Paulo e uns estados do sul, tipo Rio Grande do Sul, Catarina, que tinha regional lá, mas no Rio não tinha. E aí em 2005 eu não fui pro nacional, mas em 2006 eu já fui. Teve um baque muito grande, foi quando foi começar a ter regional no Rio e começou a parar de poder carta japonesa. E o meu deck era tudo japonês. Eu não tinha carta nenhuma. Nossa. Eu não tinha nada. Eu falei, ó, acabou, sabe? E, tipo, era muito caro. Assim, a carta mais cara, sei lá, era R$80. Mas R$80 há 10 anos atrás. Então, existe uma inflação. O salário mínimo era R$80, tá ligado? Assim, coisas mudam. Aí a pessoa fala, sim. não, porque a carta mais cara é R$80, mas é R$80 há 10 anos atrás. Esse 80 pelo menos vale uns 100 e pouco hoje, né? No mínimo. Em proporções basicamente isso. O problema é que eu não trabalhava. Eu no colégio. Então foi, tipo, complicadíssimo arrumar carta. Aí na época eu tinha um time, então eu fiquei muito tempo usando só carta emprestada. Eu até sou muito grato ao time que foi o The Shadows, eu fiquei muito tempo nele até ele acabar. Mas eu sou muito grato a eles porque eles me salvaram, sabe? Se não fosse eles, eu não teria jogado alguns anos da minha vida. E aí eu fiquei competindo muito rápido. Tanto que em 2006 eu já fui pro Nacional. Inclusive quem ganhou o Nacional foi o Guilherme, que hoje é do nosso time, mas na época a gente era de time rival, né? Ele ganhou o Nacional em 2006. E em 2006 eu já fiquei em 10º no Nacional. Nossa. Foi bizarro. Tem até uma história engraçada, não sei se... Vou sair do assunto aqui um pouco. Tem problema, eu edito. Não, se precisar eu edito, se não precisar eu deixo. Não, mas acho que não precisa não, porque é uma história engraçada que o pessoal aqui do Rio conhece, mas acho que muita gente conhece, que nesse Nacional... Assim, as coisas eram meio esquisitas naquela época, e aí esse Nacional foram 6 rodadas no primeiro dia e 3 rodadas no dia seguinte. Foram 9 rodadas esse Nacional. E sei lá, eu nem precisava ter 9 rodadas, porque era, sei lá, 100 e poucas pessoas. Já foi melhor que o desse ano, né? Pois é. Aí, no primeiro dia eu fiz 5-1. Tava 5-1, aí fui pro segundo, aí voltei pro hotel, fui pro segundo dia. Chegou lá no hotel, tava na mesa 2. Tava, tipo, hiper contente, né? Fui pegar pra jogar, cadê meu deck? Esqueci no hotel a porra do deck. Puta que pariu. Esqueci, aí peguei, revirei a mochila toda, não tava lá. Falei, pelo amor de Deus, cadê esse deck? Não, e o deck nem era meu, né? Como eu disse, era tudo emprestado. Aí eu fui, peguei um táxi, voltei pro hotel, ele tava atrás da cama, ele caiu atrás da cama. E eu não olhei a mochila antes de sair do hotel, um imbecil. Hoje em dia eu tenho tique, né? Eu não consigo sair, eu não vou pro torneio, eu não olho a mochila 10 vezes pra ver se o meu deck tá lá. Porque eu peguei trauma. Aí eu fui pro hotel, peguei o táxi, fui pro hotel, voltei, só que eu perdi esse jogo. Que foi a rodada que não deu tempo de eu jogar, entendeu? Eu só fui perceber que eu tava sem deck quando eu sentei na mesa pra jogar. Puta que pariu. Aí perdi. Aí eu ganhei as 2 rodadas seguintes, fiz 7-2 e fiquei em 10º. Louco. Eu perdi só um jogo na realidade e fiquei em 10º. Eu fiquei muito frustrado. E aí... Esse meu primeiro trauma no Yu-Gi-Oh! Foi esse. Porque eu perdi só um jogo nesse torneio e fiquei em 10º. Aí, mas esse ano mesmo eu fui pro Continental. Foi bizarro eu ter ido pro esse Continental, mas eu fui. Aí, voltando pra pergunta, né? A segunda parte foi quando eu comecei a ficar mais conhecido. Assim, num cenário mais competitivo, as pessoas me conheciam mais, mas não, tipo, muita gente, que nem hoje em dia, sabe? Eu jogava torneios no Rio, grandes, e em São Paulo também. Antigamente, a Hot fazia torneios muito grandes, de 200 pessoas. Sim, eu lembro. Quando eu fiz o blog, eu já tinha ganho umas 3 Hots, assim. Então, o pessoal do competitivo, e eu viajava quase todas as rotas, então o pessoal do competitivo de São Paulo e assim, já me conhecia. E aí eu criei o blog, né? O PRJ Yu-Gi-Oh! Blog. E aí cara, eu sempre quis escrever sobre o jogo, assim como eu gosto de falar, né? Na época eu escrevia. Eu sentia falta disso, ninguém fazia nada, nunca, não tinha nada. Até hoje, né, cara? Hoje... A gente tava conversando, cara... O que tem de material, assim, pro cenário competitivo de Yu-Gi-Oh! É muito escasso, cara. É muito escasso. Cara, como eu já tinha comentado contigo, isso é mundial, isso não é só... Sim, não é... Não, é porque tem uma galera que gosta de colocar a culpa... isso é coisa de brasileiro, né? Não? Muita gente que faz isso, mas não é só a gente, cara. Se você... Até lá fora, estão pouquíssimos canais, pouquíssimos... artigos, coisas. Você não consegue ter uma regularidade de ler artigo, porque simplesmente você não acha artigo. Não tem. Por exemplo. Artigo bom, não tem. É difícil mesmo. Artigo pro cenário competitivo bom, não tem. Tipo, artigo tem, lá na TCG Player tem um monte, sabe? Cara, bom mesmo, que, tipo, se você já tá jogando competitivo, que vai te acrescentar, que nem nos outros jogos tem, no Hearthstone tem, no Magic tem. O cara que é competitivo nesses jogos, ele consegue achar artigo que acrescenta pra ele. Hoje em dia é praticamente, se não, é impossível.
Eu realmente não conheço. Tem alguns poucos dos artigos da Alter Reality Games acrescentam. E eu ia comentar agora. Tem alguns que... Mas eles pararam, né, então? Faz um tempo que eu não vejo, mas... Eles não fazem mais. Não, mas é bastante verdade isso, cara. Essa coisa de a galera meio que se unir pra transformar um jogo em algo maior é muito pequeno no Yu-Gi-Oh! Triste. O que a gente encontra, assim, de material pra Yu-Gi-Oh! Que o cara posta uma decklist, mas ele o quê? O que ele vai fazendo? Ele vai passando as cartas, ó, eu uso isso, acabou. Não, isso aí não adianta nada. Isso aí, se tirar um print do DN, me mostra. Entendeu? O que vai mudar na minha vida? Beleza, eu vou copiar, assim, copiar o deck, você não vai saber por que você tá usando 3 dessa, 2 dessa, uma dessa, por que você tá usando isso no side. E assim, você pode até ganhar alguns jogos com ela, que você falou, mas você não sabe a teoria por trás, você não sabe por que o cara pensou em usar aquilo, e tipo, não vai te acrescentar em nada, você tá simplesmente tentando pegar o caminho mais curto pra no final não funcionar, sabe? Não, com certeza. As pessoas valorizam muito. Eu tenho um negócio com isso. As pessoas valorizam muito o deck. O deck é hipervalorizado, assim, é um ponto meio exacerbado, sei lá. Tipo, voltando, eu comecei a fazer o blog assim, eu tinha vontade, porque eu não via nada em lugar nenhum, e eu acho que, assim, infelizmente, infelizmente tem que partir dos jogadores. O que não deveria ser, isso deveria ter um incentivo de interessados, tipo, lojas, empresas, enfim. Potencial tem, porque o Yu-Gi-Oh! É um jogo que ele não tem explicação. Ele funcionar. Ele tem tudo pra não funcionar e ele funciona. Em relação a o jogo, tipo, ter gente jogando. O prêmio do torneio é uma merda. Você não tem incentivo nenhum pra jogar torneio. Você vai no torneio, hoje em dia, um dos maiores números de jogadores de torneios é hoje. Tipo, é inexplicável. O Yu-Gi-Oh! Day aqui do Rio deu 60 pessoas, eu não acreditei. Eu falei, o que aconteceu nesse torneio? Você ganhou um token. Gente, você ganhou um token. Cara, muita... Não tem explicação funcionar, mas funciona. Por quê? Porque as pessoas são muito apaixonadas pelo jogo. É bizarro. Eu acho que não existe um jogo onde o jogador ele é tão castigado pela companhia e mesmo assim ele dá retorno. E eu acho que isso tinha que partir das companhias interessadas, as lojas, a própria Konami, sei lá, enfim. E já que isso não acontece, eu acho que se isso não acontece, tem que partir dos jogadores de mais expressão. E eu tento fazer minha parte, entendeu? Eu não vou fazer nada eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu não vou conseguir mudar o jogo sozinho, sabe? Mas eu vou fazer a minha parte, que é o que eu tenho feito há alguns anos já, desde 2012 eu já faço isso. E aí eu comecei a fazer o blog e as pessoas começaram... Eu lembro que na época eu fiquei morrendo de medo, assim, né? De achar uma merda, sei lá. E tipo, as pessoas gostaram muito, né? E eu falei, caraca, que irado. E eu comecei a escrever bastante pro blog e depois fiz o canal no YouTube. Aí tô desde então, na época eu até cheguei a ser patrocinado pela Supercards. Pô, legal. Cara. Não sei se você pegou essa época. Não. Quer dizer, não sei. Mas depois eles pararam. Eu parei um tempo de fazer vídeo no meu canal pra ficar fazendo vídeo pra Supercards. Foi em 2013. E aí foi legal essa época também. Mas enfim, acho que tem que partir dos jogadores. E foi assim que teve essa transição. Foi uma coisa que... Uma iniciativa do nada, sabe? Eu tive que pegar e falar, ok, ninguém tá fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se depender dos outros, nada acontece, nunca. Essa impressão que eu tenho, é uma pena, sabe? Mas eu vejo que isso tem melhorado. Mas o pontapé inicial teve que ser dado em algum momento por alguém, sabe? Sim, essa questão de... Você falou que as lojas têm que tomar iniciativa, eu acho muito legal. Assim, claro que... Mas hoje em dia elas até já estão tomando, assim, tipo... Sim, eu ia elogiar a... Eu ia elogiar... É claro que sempre precisa melhorar, né? Não, claro. Nunca tá perfeito. Não, mas eu queria... Não só porque eu jogo em São Paulo, porque eu frequento, mas eu queria elogiar a DualShock, porque sempre que eles podem, eles fazem um torneio muito melhor que regional, por exemplo. Aqueles torneios do DualShock deles. Assim, a premiação é muito mais grata, sabe? Eu joguei todos. Eu sei disso, eu gosto muito dos donos, né? Eu conheço eles há anos já. E eu joguei todos os DualShocks que tiveram valendo no videogame eu joguei. Não faltei nenhum. Então, também, pra mim é mais fácil porque eu moro no Rio, é só pegar um ônibus e ir, né? Mas eu acho que é importante pra caramba ter. Eu acho que deveriam ter mais. Não pela DualShock, mas por outros lugares. Eu acho que vai começar a ter. Outros lugares estão começando a ver que vale a pena fazer essas coisas e vão começar a fazer também. A galera gosta, né, cara? Tem que ter, cara. Você tem que atingir todos os públicos. Eu entendo. É assim,
Eu falo que eu não entendo como funciona da minha perspectiva. Por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Deu uma coisa que não é nada atraente pra mim. Porque eu sei o quanto eu gasto pra montar uma porra de um deck e eu tenho zero retorno de jogar aquela merda. Entendeu? Nada acontece. Eu posso ganhar aquele torneio que é uma coisa que não ter ganho nada. Você vai ganhar um playmatchzinho que você vai vender aqui por R$150. Com sorte. Com sorte. E é isso, fim. Acabou. Só que ele atrai... É porque eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as coisas. Hoje em dia a Konami ela faz muitas coisas pro público casual, o que eu acho justo. Porque eu entendo eles como companhia em fazer isso. Mas eles não entendem que o competitivo, o competitivo, eu acho que é muito importante pro casual. Porque as pessoas gostam de ter coisas para assistir. Conteúdo para assistir. Gostam de ter um torneio que você pode ver. Tanto que a Konami só foi fazer streaming depois que a Alter Reality começou a fazer. Porque viu a repercussão de como foi bem recebido aquilo. Hoje todo mundo conhece a Alter Reality no mundo. A Alter Reality numa loja. Podia ser qualquer loja. Criou uma banlist, cara. Não, cara, o que eles fazem hoje é incrível, sabe? E o impacto que eles têm no jogo hoje em dia é tipo... às vezes é tão grande quanto a Konami, sabe? Qualquer coisa que eles fazem, a gente tá sabendo. Aqui no Brasil, do outro lado do mundo, sabe? É bizarro. E isso foi o quê? Uma iniciativa paralela de um cara que falou, ok, eu tenho que fazer alguma coisa, esse jogo tá uma merda. E aí começou a fazer streaming, que a Konami fez streaming também. Ela é muito reativa, ela não é proativa. Então por isso que... ela espera os outros tentarem fazer a bosta pra ver se funciona, e aí quando funciona ela vai e faz. Elas ficam dando esses regionais e fazendo esses torneios do jeito que eles são, porque ele é muito, como se diz? Atrativo pro público casual, porque o regional, por exemplo, você paga 30 e poucos reais e ganha 3 boosters. Então é como se você não estivesse gastando nada. É como se você estivesse pagando... Comprando 3 boosters. E participando de um torneio. E se você ganhar, é lucro pra você. Exatamente. Você pagou um monte de carta pra jogar esse torneio. E elas não foram de graça. Eu acho justo, assim, eu acho ok ter isso. Mas eu acho que não pode ser só isso. Entendeu? Eu acho que pode ter os regionais nesse formato, que é quando... se eu pudesse dar um pitaco na Konami, falar, ok, continua com seus regionais desse jeito. Mas faz um circuito mais profissional mesmo, tipo... Eles têm esse troço no poder dar dinheiro, ok, não precisa dar dinheiro, beleza. Não quer dar dinheiro, não dá dinheiro. Mas dá alguma coisa que possa virar. Pra pessoa poder fazer alguma coisa daquilo, sabe? E aí, tendo esse tipo de coisa, tem sentido dos caras tentarem fazer aquilo, sabe? Com mais frequência, que nem os jogadores que são profissionais de Magic. Tem jogador que é profissional de Hearthstone hoje em dia. É inaceitável isso. Sacanagem. É inaceitável o Hearthstone ter um ano e ter uma comunidade competitiva 1 zilhão de vezes melhor que o outro. E me desculpa quem joga Hearthstone, mas ele não tem metade da complexidade que o Yu-Gi-Oh! Tem, por exemplo, cara. O jogo mais complexo que eu já encostei na minha vida. Eu jogo Hearthstone. Assim, pra eu começar a jogar Hearthstone é muito fácil um cara que joga Yu-Gi-Oh! Pegar e começar a jogar Hearthstone. Tipo, a diferença de complexidade é tão gigantesca que você fala, meu Deus, parece que eu tô jogando tipo Dama. Não, e tipo, o Hearthstone é um jogo que ele nunca daria certo ao vivo. O grande apelo dele é ser online. Esse é um outro assunto, eu tô indo completamente fora de coisa, né? Mas o apelo, ele é tão bom porque a Blizzard é foda, entendeu? A Blizzard é uma companhia incrível. Se a Blizzard tivesse controle do Yu-Gi-Oh! Tipo, o Yu-Gi-Oh! Ser o jogo mais jogado do mundo, eu tenho certeza, porque o Yu-Gi-Oh! É um jogo muito bom. A Konami fez uma coisa muito boa, que é o jogo. O Yu-Gi-Oh! É um jogo muito bom. Só que ele é muito difícil. E isso é uma coisa que não atrai muita gente. Porque aí você começa a perder muito, sabe? No Hearthstone, com 2 meses de jogo, eu posso jogar um dos caras que é o melhor do mundo e ganhar dele. Tipo, é possível mesmo, é capaz. Eu não vou perder tanto pra ele assim, não. Eu vou perder mais, provavelmente. Mas vai ser tipo 60-40, sabe? 70-30 no máximo. Se eu souber o que eu tô fazendo. Agora, no Yu-Gi-Oh! Tenta fazer isso, é impossível. Se você pegar um cara que joga 10 anos, pegar um cara que joga um mês, é impossível o cara que joga um mês ganhar um cara que joga 10 anos. É impossível. É tipo, não é impossível, mas assim, é muito difícil. A probabilidade é muito baixa, sabe? Não tem como... Até porque com um mês, assim, você não conhece nada de Yu-Gi-Oh! Você tá um mês... Você não consegue absorver informação suficiente. Das suas cartas, imagina as interações das suas cartas com as cartas do cara. É um jogo muito mais interativo. O Hearthstone, ele não é interativo, né? Você joga o seu turno, o cara joga o turno do cara dele. Tipo, não tem interações. Você joga o seu turno sem o cara poder fazer nada e o cara joga o seu turno dele sem você poder fazer nada. Ou não, você tem interações em cada etapa de cada jogada sua. O cara pode dar uma trap em qualquer momento que você faz qualquer coisa. Então, tipo, tem pequenas mini decisões em cada coisa que acontece o tempo inteiro. Por isso que é muito mais complexo. Sim, cara,
É bizarro, é muito sensacional, cara. E é difícil explicar isso pras pessoas que estão de fora, sabe? Existe uma tendência das pessoas tentarem simplificar as coisas, quando elas não são simples. O Yu-Gi-Oh! É o tipo caso disso, eu acho. Eu não falo isso pra ficar tentando falar, não, olha, tá vendo, eu jogo bem, mas o jogo é hiper complexo, então, tipo, eu sou foda, sabe? Não é isso que eu quero dizer. Não, eu sei que não. É porque realmente é muito complexo mesmo, tipo, eu jogo há 1000 anos e, tipo, eu me dedico, assim, eu não jogo igual um doente mental, tipo, pra caralho, sabe? Mas, assim, eu gosto de... A parte que mais gosto é de treinar, assim, eu gosto muito mesmo. E de aprender. E é incrível como eu aprendo todos os dias. Todo dia eu aprendo um troço novo. Porque é muita coisa. E, tipo, lança uma carta, parece que o seu conhecimento anterior desaparece. E você tem que aprender tudo de novo. E, tipo, isso é muda muito difícil de você acompanhar. Cara, isso é... Lançou a carta agora, o Wavering Eyes, pra Cliport. Acabou. Mudou. É outra coisa. É outra coisa. Tudo que você sabia... O jeito que você jogava contra mudou. Você simplesmente tem que aprender a jogar contra de novo. Uma mudança, tipo, idiota. Contra o Wavering Eyes, você tem que ser o primeiro. Você não pode ser o segundo. Quando eu jogava contra o Cliport normal, eu era o segundo de BA. Eu tô falando da minha perspectiva. Então, tipo... Olha só, isso é uma mudança assim. Da primeira vez que eu joguei contra esse deck, eu fui segundo. Eu me arrependi bastante dessa minha decisão. Hoje eu sei, tá ligado? Porque se eu contra qualquer trap eu ganho. E esse deck é falha, etc. Mas, você aprende coisas novas o tempo inteiro. Muda uma coisa, você tem que aprender, se adaptar de novo. Muda outra coisa, você tem que se adaptar de novo. E, tipo, isso tá acontecendo agora, hoje. É amanhã, já mudou de novo. Amanhã, assim, é desse jeito. Porque o jogo tem muitas cartas, tem muito tudo, é muito complicado. Você falou uma coisa agora que agora que eu percebi. O que o Yu-Gi-Oh! Ele tem, assim, de importante, o que torna ele o que é a capacidade de adaptação que você tem que ter. Você tocou num ponto muito bom, realmente. A adaptabilidade é uma das mais importantes que você tem. E, tipo, improviso também. Porque às vezes você pega uma coisa dessa num torneio. E aí, tipo, você não pode simplesmente, peguei um negócio que eu não conheço e perdi. Você tem que tentar se virar, sabe? E você ter esse improviso de, tipo, conseguir ver coisas, identificar mais ou menos como funciona e saber, por aquilo que você viu até então, como você tem que abordar aquilo sem nenhuma informação prévia antes, isso é difícil. Esse sou eu toda vez que eu vou jogar contra Ritual Beast, cara. pra ser bem sincero. Cara, se o cara quiser me roubar, ele rouba à vontade. Você só acredita. Tio, eu só sei que os bichos não podem ser special mais de uma vez, tá ligado? É a única coisa que eu sei do deck, o resto ele faz ali. Ele tem que ter uma pessoinha e um animalzinho, cara. Pensa nisso. Tem essa também que eu sei. Eu não sei o nome de nenhuma carta, só sei disso. Eu não posso deixar duas coisas diferentes no campo. Se tiver dois animalzinhos, ok. Dois pessoinhos, ok. Eu sei que eles perdem pra Blackhorn também. Verdade. Eu tive que colocar Blackhorn no side porque eu não aguentava perder pra isso, cara. Uma carta que me ajudou no BA, né? Que eu usei no Continental. Eu usei 2 Divine Wrath de main deck. E aí... O Divine Wrath é muito bom contra o Ritual Beast, porque geralmente ele faz efeito Challenge 1 e Challenge 2, daquele do de 1400, 1600. Eu não sei o nome das cartas, como eu disse. Mas o ritual principal... Ritual não, qual é o nome? Fusão principal. E aí, quando o cara dá Challenge 1, você já dá o Divine Wrath, o cara não consegue dar Challenge 2 em Challenge, porque é counter e tipo, ele pega. Aí quebra... Coisa que as cartas de descarte normal do BA normalmente não fazem, que é a Pena, o Hijack Drake, o Karma Cut. É verdade. Pra você, existem meta pra você, hoje. Você fala assim, ó, os decks que você analisa, o quê? Statelar, Necross, Burning Abyss e Clifford, certo? Shadow também. É Shadow, desculpa. Embaixo deles, assim, eu não gosto de chamar de Tier 2. Né, eu acho isso... esses tão... Eu odeio esse genérico. Negócio. É uma coisa que depende de... Rotular as coisas é muito errado. Por exemplo, o que eu tava falando, eu vou dar um exemplo bem chulo aqui, tá? Mas o que você tá falando, que depende muito do torneio que você vai jogar. Totalmente. Pra escolher o deck. Eu tava pensando uma coisa. Eu sei que eu vou dar um exemplo muito chulo. Não, posso falar errado, mas por exemplo, hoje, eu jogo de Hero, né? Não gostaria, eu queria estar jogando de Shadow, mas infelizmente eu vendi o meu. Enfim, tô jogando de Hero. Se eu sei que o torneio que eu vou, por exemplo, na Do Shop tem muito Hero. Muito, puta, dá raiva. Tanto de Mirror que a gente pega. E, cara, melhor deck contra Hero que tem é Ritual Beast.
não tem deck melhor contra Hero, assim. Então, assim, às vezes... Eu já falei, eu posso tá dando um exemplo muito besta. Mas, por exemplo, o Necroz e o Burning Abyss são muito melhores que o Ritual Beast, como decks. Mas num torneio que você sabe que você vai pegar muito Hero, às vezes um Ritual Beast pode ser muito mais válido do que você usar um Necroz, ficar tomando Dark Law lá, que é chato, eu sei disso. Entendi. Você entendeu? Foi só um exemplo. Mas tá claro isso. Isso já aconteceu. Teve um torneio, alguns anos atrás, que o primeiro, o segundo e o terceiro lugar foram Gravekeeper, que foi o torneio que o Fraser Smith ganhou e foi o torneio que ele ficou conhecido. Quanto que foi? Desculpa, eu não... Foi em 2011 isso. Ah, tá. Ele ganhou de Gravekeeper. O que é engraçado é que o Gravekeeper é um deck que não existia. E só tinham 3 Gravekeepers no torneio e eram esses 3 caras. Eles ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso é uma coisa bizarra. E tipo, o deck não tinha. Ninguém usava Gravekeeper. Não era um deck. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, não era um deck. Ninguém usava. Tipo, brotou do nada. Você tava vendo lá o resultado do torneio e só tinha... Six Samurai, não sei o quê. Aí do nada, os 3 primeiros lugares foram os 3 amigos com o mesmo deck. Não, mas isso aí foi antes do... Calma aí. O Gravekeeper... Foi quando lançou o Chile. Mas ninguém usava. Eu não lembro dessa época, cara. Eu não lembro se eu jogava, se eu não jogava competitivo. O Gravekeeper, ele foi meta em... 2011, se eu não me engano. Foi anti-meta, no caso, né? Não. Um meta anti-meta. Não é anti... Porque assim... O meta não é tipo... É porque as pessoas têm a tendência de... O que é um anti-meta? É o deck que não deixa o cara jogar e não sei o quê. Você pode chamar um Gravekeeper de anti-meta até aí. A partir daí ele é meta. Uhum. Entendeu? Sim, foi o que eu quis dizer. Foi uma mistura dos dois. As pessoas falam lá... Eu recebi uma pergunta que eu falei, cara, essa pergunta não tem, sei lá, explicação, sabe? Era assim... o que você acha de anti-meta hoje em dia? Tipo, como se um anti-meta fosse uma entidade, um deck, que, tipo, fosse sempre o mesmo ao longo. Fosse um archetype, tá ligado? Eu entendo o que a pessoa quer dizer com isso, mas isso não faz sentido. Mas eu entendo o que ela quer dizer. Ela quer dizer que, tipo, aquele deck com Banisher, Raiou e um monte de trap, sabe? É geralmente um deck meio que assim, com um monte de Floodgate, um monte de trap, e o cara não joga. Duality. É tipo isso. E aí, eu acho que era isso que ele tava querendo perguntar, mas o anti-meta, ele ganhou essa conotação desse deck aí. Mas ser anti-meta não necessariamente significa isso. Esse Gravekeeper naquela época foi um anti-meta. E muitas coisas nesse sentido. É difícil você fazer isso hoje em dia. Mas muitas vezes aconteceram. De o cara conseguir fazer um coisa desse. Eu esqueci a pergunta. Qual que é a pergunta? Deixa. Foda-se. Continua aí. Mas isso acontece mesmo, o negócio do que você falou, do Ritual Beast, nesse seu caso específico aí, você poder... talvez seja melhor você jogar com um deck assim, já porque tem muito nessa área. Aí eu comecei a falar do Gravekeeper por causa disso, porque o Gravekeeper era um carteiro ótimo naquela época pro meta da época. Mas aí a partir do momento que o Gravekeeper começou a ser meta, ele deixou de ser o meta. Deixou de ser o meta, porque as pessoas sabiam que ia ter Gravekeeper. Não, você ia jogar Mirror de Gravekeeper, gente. Pois é. É aquele negócio que eu falei no último vídeo. Ele ficou tão bom que ele ficou ruim. O seu papel é descobrir o ponto no tempo onde aquilo funciona. Por isso que eu acredito muito em cada torneio uma entidade separada. Tipo, você não... É muito difícil transportar uma coisa 100% de um pro outro. Principalmente se for coisa grande, né? É verdade. Uma coisa que eu sou muito a favor, que a galera um pouco reclama comigo, mas, cara, eu sou muito a favor de testar coisa maluca no deck. Assim, mas não aquela maluca, tipo, vou jogar aí e ver como funciona, mas aquela maluca pensada, sabe? Tipo, realmente aquele fator surpresa que você comenta, e a galera fala, pô, tira essa merda, tá torta. Aí eu vou... É muito engraçado, sempre quando você vai na dos outros, você se ferra. Eu não sei se acontece isso com você. Assim, uma coisa que acontece bastante é que existe uma... deixa eu pensar uma palavra. Não, existe isso? Tipo de glamourizar a originalidade. Como se a originalidade fosse a coisa mais importante. Assim, depende. Qual é a sua pretensão? Depende do que você quer fazer. Eu acho justo. Se você quiser ser o cara diferente, o cara cool, que usa as coisas esquisitas e ganha eventualmente, você pode ser. É uma decisão de vida sua, sabe? Mas
você querer que isso vire a regra e ser original seja a necessidade para você ser competitivo é muito difícil. As pessoas têm que ver as originalidades nas pequenas coisas, sabe? Sim. Existe a pessoa glamouriza muito isso, de você ter que ser original, e quando você não é original... Porque, por exemplo, eu sim, assim, opinião, né? Eu acho que os últimos decks que eu tenho postado, todos foram BA, eu acho, né? Uhum. É um tempo já. Acho que desde o Shebis, né? Todos eles, assim, não é por nada, mas eu acho que eles foram um pouco à frente do tempo deles, assim, sabe? Por exemplo, eu tirei Lake antes de todo mundo, eu achava que eu era doente de estar usando sem Lake. Aí o que aconteceu? Um mês depois estava todo mundo sem usar Lake no mundo. E é verdade, isso aconteceu, é real, e tava todo mundo usando aquele deck Big BA, lembra? Sem trap, não era? Na verdade, da primeira vez, eu usei 3 traps só. Eu usei 3 penas. Mas depois eu tirei. Depois ele voltou. Eu acho que na época que eu usei 3 penas, a primeira vez eu poderia já ter jogado 100. Aí depois eu tirei porque eu percebi que era melhor. Aí depois agora eu já botei de novo porque precisava, quando eu sou necrose, não sei o que. Exatamente. Tipo, e eu botei Lake nesse último torneio. Quantas vezes eu já falei mal de Lake, gente? Várias. Aí o Sapo ganhou o torneio lá, e a gente tava com o mesmo deck. E aí ele puxou o deck, tinha Lake. E aí todo mundo, porra, você não falou tão mal de Lake, agora tá usando, o mundo dá voltas, que não sei o que é melhor amigo. Como se fosse um castigo, tá ligado? Tá ligado? Tipo, lá, se rendeu a Lake, tá vendo? Você tava errado. Tipo, não é isso, gente. Tipo, eu usei o deck de Lake em 6 meses, sabe? O jogo muda a ponto de uma coisa que você tá achando ruim numa época ficar bom em outra. E faz muita diferença esse tipo de coisa. Cara, e mesmo assim você pode continuar não gostando da carta e saber que ela é útil, tá ligado? Sei lá. Não, assim, por exemplo, eu posso até falar sobre a Lake desse torneio. A gente achava que não ia ter pouco Necroz em relação ao resto. E a gente tinha contado que ia ter 4 Necroz. Teve 4 Necroz mesmo. E 4 Necroz em relação a 18 é tipo 20%, sei lá. Não, um pouco menos. Não, um pouco mais. Sei lá, é pouco. E aí, é pouca coisa. É diferente de eu jogar o Continental. Meu Continental, eu peguei metade do meu torneio foi Necroz. Nesse torneio eu não peguei nenhum Necroz. Nenhum. Entendeu? Eu sabia que ia pegar coisa. E o Lake é muito bom contra os outros matches. Então valia a pena eu botar o Lake sabendo que majoritariamente as minhas matches seriam coisas que não seriam Necroz, aonde o Lake brilha. O Lake é bom contra algumas matches. Naquela época o Lake também era ruim porque o BA bom era o BA sem trap. Então o Lake era ruim naquela época porque quais eram os decks da época? O BA sem trap que era bom. E o Shadow era muito ruim contra. E só era bom contra a Teleporter. O Satella não era muito bom nessa época. Não tinha Triver, não tinha Diamond. Era um deck de gadget antigamente. E aí era Trap e Denerb. E aí... Tá vendo a quantidade de coisa que mudou desde então até agora? Pra essa decisão de errada virar certa? Isso é minha opinião, eu posso estar errado também, sabe? Mas assim, é o que eu acho. Eu tô dando explicações. Se as pessoas concordam ou não, é outra história. Mas o raciocínio foi esse. E aí, hoje em dia, o BA usa trap pra cacete, inclusive. Então, o Lake melhora muito. E a match é a mesma, é BA ainda. Como que de uma época ele é ruim e outra é bom? Porque coisas mudaram. E o BA mudou por outro motivo, por causa do Necroz. Aí, em resposta a isso, você bota Lake no seu BA pra poder pegar amigo. Tipo, são tantas pequenas coisas que você tem que levar em consideração. E aí, as pessoas só olham assim, não, você falou mal do Lake, agora você não pode usar. Você falou mal do Towers. Ah lá, você falou mal do Towers e você perdeu pra ele. Bem feito. Tipo, tá ligado? Não é assim, sabe? Eu vou estar passível de perder pra qualquer coisa. Isso não quer dizer que eu esteja errado, mas também não quer dizer que eu esteja certo. É tudo uma questão de ponto de vista, eu acho. As opiniões do jogo, elas não podem se basear nunca pra sempre. Não existe. Cara, existem pouquíssimos absolutos. Acho que na vida, eu acho, né, cara? No jogo também. Você fica rotulando as coisas, tipo, não sei o que é ruim, não sei o que é bom. Cara, sei lá. Por isso que 90% das minhas respostas depende. Bom, então é isso. Muito obrigado, Paulo, por ceder seu tempo aqui conversando comigo, né? E eu vou te deixar numa como que é? Sinuca de bico? É assim que fala? É muito bom falar isso. E quem que você recomenda aqui para ser a próxima pessoa para conversar comigo e talvez com você também, né? Se você puder. E daí isso, quem que você acha que é a próxima pessoa que
Eu vou ser meio caseiro, mas eu acho que faz sentido chamar essa pessoa. O Sapo, Carlos Henrique, que é do nosso time. Uhum. Mas não é por isso que eu tô indicando ele, é porque ele ganhou o ICS Brasil, né? Então eu acho que ele é o único brasileiro que já ganhou um torneio de expressão continental. Então acho que nada mais justo chamar ele. Ele tem muita coisa legal pra falar. Eu converso com ele sempre, o cara é meu amigo. E eu tenho certeza que ele vai dizer muita coisa legal aí, vai acrescentar bastante. Pô, legal, vou chamar ele sim. Vou Gente fina. fazer o convite sim. Bom, cara, valeu, viu? Valeu, que isso, tamo aí. Boa sorte aí. Que bom que eu fui o primeiro a ser chamado aí. Espero que o canal de vocês cresça bastante, porque é muito, muito bom que tenha iniciativas. Não só pro Yu-Gi-Oh! Competitivo. Assim, eu fico especialmente feliz pro Yu-Gi-Oh! Competitivo porque é o que eu gosto. Mas pro Yu-Gi-Oh! No geral, e do Yu-Gi-Oh! Competitivo principalmente. E eu desejo muita boa sorte pra vocês nessa nova empreitada. Bom, valeu, cara. E valeu, até a próxima. Eu vou colocar o link do seu canal aqui. Não que. Eu sei que todo mundo que vai ver aqui já conhece seu canal, mas eu vou colocar com certeza todos os links aí que precisar. E valeu. Beleza. Valeu, obrigado aí pela oportunidade e abraço.